Bebê. Se aconchega aí, porque o Jornal Anhanguera já está começando. Olá, boa noite. Agora são 7h13. Mais de 20 mortes pela Covid-19 foram registradas em Goiás. E só de ontem para hoje são mais de 1.200 novos casos confirmados. Então agora os números já somam, 246 mortes, mais de 11.500 casos confirmados, 36.976 casos suspeitos e mais de 19.700 casos já foram descartados. E olha, 3 destas mortes por Covid foram em Rio Verde, cidade que inclusive tem muitos casos, né, Arildo Palermo? Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Realmente o número de casos confirmados é elevado em Rio Verde. Mas o que mais preocupa, como você falou, é o número de mortes que aumentou consideravelmente nas últimas 24 horas. Pouco mais de 2 meses depois de registrar a primeira morte em decorrência da Covid-19, a cidade contabiliza 12 vítimas, 3 delas registradas só nas últimas 24 horas. Uma dessas mortes foi de um senhor que morreu há mais de uma semana, mas a causa só foi confirmada agora. As outras 2 são de idosas que estavam internadas em hospitais da cidade. Mas, Rosane, uma questão que preocupa os especialistas da saúde é de um eventual, de um possível colapso no sistema de saúde. Porque olha só as taxas de ocupação dos leitos de UTI. Na rede privada, 83% dos leitos estão ocupados. Na rede pública, quase 25%, ou seja, quase 1/4 dos leitos não está mais disponível. E como você falou, são 2.571 casos confirmados e quase 7.000 suspeitos, né? Então existe um medo que essa demanda seja grande demais. Agora há pouco a prefeitura emitiu uma nota técnica recomendando que os empresários da cidade que tenham aí estabelecimentos comerciais, ou sejam prestadores de serviços com 100 ou mais funcionários, testem todos os seus empregados. É mais uma medida aí, né, na tentativa de conter o avanço do coronavírus na cidade. Agora, para finalizar, Rosane, uma informação que traz esperança. A taxa de isolamento social em Rio Verde subiu para 55%. Há poucos dias atrás, essa taxa era de 34%. Ou seja, aumentou consideravelmente. E com essa nova marca, Rio Verde lidera a estatística no estado de Goiás. Nós temos o maior isolamento social. Então aí parece que as pessoas estão se conscientizando mais, tendo maior responsabilidade e, claro, né, ficando em casa, que é o melhor que a gente pode fazer nesse momento difícil. Rosane, com você no estúdio. Obrigada, Arildo. Muito obrigada pelas informações. Olha, os números da Covid-19 também crescem em Anápolis. Já são mais de 500 casos confirmados na cidade. 1/5 dos infectados trabalham em uma mesma indústria do município. Anápolis já está reforçando a estrutura na saúde para uma possível escalada na quantidade de internações. Até às 4h30 da tarde desta terça-feira, a cidade registrava 517 casos da Covid-19. 113 das pessoas infectadas trabalham nesta indústria farmacêutica no DAIA, o Distrito Agroindustrial de Anápolis. A empresa disse que desde o início da pandemia já testou 600 funcionários e que o número de infectados é um acumulado do período. A indústria disse também que está seguindo todos os protocolos de saúde para evitar o avanço da doença. O número de infectados no maior polo industrial do estado é incerto. A gerente da Vigilância Epidemiológica disse que os pacientes têm o direito de não comunicar o local de trabalho. Também não existe uma previsão de testagem nas indústrias por parte da prefeitura. Não existe um protocolo municipal e estadual para que se possa fazer testagem em massa partindo do setor público. Tá? O que eles têm feito é via setor privado mesmo. Da semana passada para cá, o número de casos confirmados em Anápolis subiu quase 50%. Das 9 mortes confirmadas, 5 aconteceram nos últimos 7 dias. Nessa segunda-feira, chegaram 12 novos respiradores, para ampliar o número de leitos de UTI na cidade. E em Jataí, no sudoeste do estado, o alvo dos testes de Covid-19 foram as indústrias da região. Por isso, nós vamos para lá conversar com o Bruno Doraldo, que tem mais informações e conta para a gente, né, Bruno? Boa noite para você.
Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Situação preocupante aqui em Jataí no setor industrial, viu? Isso porque cresceu bastante o número de casos confirmados de Covid-19 nesse setor importante aqui na nossa região. Para se ter uma ideia, uma cooperativa agroindustrial, cerca de 200 colaboradores passaram aí por uma bateria de exames, começaram a passar por exames de Covid-19 hoje aqui na cidade. Isso depois que um colaborador foi confirmado com a doença. Já em uma empresa de alimentos, 26 casos foram confirmados, 26 funcionários com Covid-19. Isso representa aí cerca de 20% do quadro de colaboradores dessa empresa de alimentos aqui em Jataí. Uma situação bastante preocupante, né, Rosane? Hoje pela manhã começou uma bateria de exames nas indústrias aqui da cidade para saber como é que está a situação aqui em Jataí. Até o momento o resultado não foi divulgado pela prefeitura. Claro, a gente segue acompanhando essa situação bastante preocupante, né, Rosane? Volto com você. Sim, qualquer novidade você chama a gente. Obrigada, Bruno. E a Secretaria de Saúde do Distrito Federal está capacitando profissionais de lá da cidade do entorno para a realização dos testes da Covid-19 em pacientes. O Danilo Moreira está ao vivo lá na região e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Danilo. Oi, Rosane, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o jornal. Exatamente, esse treinamento começou hoje com profissionais da saúde das cidades de Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Novo Gama e também Planaltina de Goiás. Além desse treinamento, dessa capacitação, o DF está distribuindo kits com testes rápidos para a Covid-19. Esses testes, eles são gratuitos. Essa ação faz parte do compromisso entre o Estado de Goiás e o Distrito Federal, através de um termo de cooperação técnica para diminuir o número de casos aqui na região. Em um último levantamento realizado aqui na região, foram registrados 1.624 casos confirmados e 55 pessoas morreram por conta do novo coronavírus. Eu volto com você. Obrigada, Danilo. E em Caldas Novas, clubes, parques e hotéis seguem fechados. Mas em Rio Quente, cidade que fica ali ao lado, já tem resort anunciando a reabertura mesmo sem autorização. É isso mesmo, Jonathan Moreira. Boa noite para você. Boa noite, Rosane, para você e para todos. Exatamente isso. Um site publicou hoje a abertura do resort que deve acontecer no dia 9 de julho. Esse resort fica lá em Rio Quente, que é pertinho de Caldas Novas, como você acabou de dizer. E não é só o resort, não. Tem também um clube, um parque aquático, que também já tem data prevista para abrir, que seria no dia 7 de agosto. Essa decisão em reabrir esse estabelecimento, ele vai contra o decreto que está em vigor lá na cidade de Rio Quente. Um decreto que proíbe a abertura de parques, clubes e também hotéis. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Rio Quente. A Prefeitura disse que não vai se manifestar sobre esse anúncio feito por esse resort, justamente porque está estudando com Caldas Novas, que é a Prefeitura vizinha, a retomada, a reabertura do turismo nessas duas cidades. Inclusive, hoje teve reunião para tratar sobre esse assunto e um decreto deve ser publicado nos próximos dias. Sobre esse resort, o clube nos disse que essa reabertura está pautada nos protocolos aprovados pelo Ministério da Saúde e também pela Anvisa. Lembrando que a cidade de Rio Quente segue sem nenhum caso de Covid-19. Rosane? E a gente segue acompanhando. Obrigada, Jonathan. Olha, depois de 3 meses fechada, a Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, anunciou que vai reabrir amanhã. Por telefone, os missionários informaram que a casa será aberta apenas para visitação e que vai seguir todos os protocolos determinados pela vigilância sanitária. As atividades foram suspensas na segunda quinzena de março como medida de segurança e controle da Covid-19. A Casa Dom Inácio de Loyola foi criada por João de Deus em 1976. A casa recebia cerca de 3 a 6 mil visitantes por dia. Mas o movimento caiu muito depois que João Teixeira de Faria foi preso, acusado de assediar sexualmente mulheres que iam à casa em busca de atendimento espiritual. Hoje, ele cumpre prisão domiciliar. A pandemia do novo coronavírus virou a vida de muitas famílias de ponta cabeça, né? Pessoas que de repente se viram sem emprego, sem renda, mas tem gente dando a volta por cima, viu? Encontrando formas de superar a crise. A Dinéia, que estava desempregada, se tornou empreendedora junto com a mãe e viu na confecção das máscaras uma oportunidade para voltar ao mercado de trabalho. Comprei alguns tecidos, peguei o molde na internet e fui fazer.
uma amiga comprava, indicava para outra e assim foi. Readaptação. Essa foi a palavra-chave para esse casal. Os dois são fotógrafos e sempre registraram muitos aniversários e casamentos. Mas desde março viram os eventos serem cancelados e a agenda foi ficando vazia. Desespero? Ah, que nada. Tiraram de letra. O Daniel foi atrás de uma outra paixão. Transformou a culinária no carro-chefe da família e hoje prepara com muito carinho quase 30 matulas por dia. A gente estava se vendo assim, sem saber o que fazer em meio a essa crise. E juntou essa questão da paixão da culinária e tentamos fazer aí essa matula que acabou dando muito certo e vem só prosperando nesse momento. Eles já precisaram até contratar uma nova funcionária. Apesar da crise, né, a gente arrumou oportunidade de arrumar um emprego, né, e eles estavam precisando, e isso foi uma grande oportunidade para mim, né. A situação está difícil.